Bom dia, meus queridos irmãos e amigos. Que privilégio poder estar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, privilégio ao qual sou grato ao nosso bom Deus. Agradeço também a você poder compartilhar comigo nesta manhã esse tempo para estudarmos juntos a palavra. Nós começamos no domingo passado o estudo da parábola dos bens perdidos, que está registrada em Lucas, capítulo 15, e vimos a história da ovelha perdida e da dracma perdida. E hoje nós vamos começar o estudo da história do pai e seus filhos perdidos, focando em seu filho caçula, comumente conhecido como a parábola do filho pródigo. Está registrado no capítulo 15 de Lucas, versículos de 11 a 24, que você quer acompanhar na sua Bíblia. Eu também vou projetar o texto para que você possa acompanhar. Lucas 15, de 11 a 24. Diz a Bíblia: Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. A parábola dos bens perdidos, a história do pai e seu filho pródigo. Vamos orar? Pai, eu te louvo pelo teu amor, a tua bondade, esse amor, Deus, que é tão bem retratado nessa parábola, Pai. Mais uma evidência da maneira tão carinhosa e cuidadosa com que o Senhor nos cuida. Eu peço que nesta manhã o Senhor possa manipular os meus lábios e que eu fale coisas vindas do alto e não de mim mesmo. Que a tua palavra, Deus, encontre um lugar no coração daqueles que nos ouvem, trazendo, Deus, transformação de vida. É em nome do teu Filho Jesus que eu peço e agradeço por essas bênçãos. Amém. No domingo passado, eu demonstrei as evidências de que o capítulo 15, embora na maioria das versões esteja dividido em 3 parábolas distintas, trata-se, na verdade, de uma única parábola, pois não há interrupções na narrativa de Jesus. Pelo contrário, o que nós encontramos são termos que conectam as histórias, e eu argumentei que para entender o ápice dela, que é a parábola, ou a história do filho pródigo, nós precisávamos então entender as histórias que a antecedem, a da ovelha perdida e a da dracma perdida. Nós vimos também que o que motivou Jesus a contá-la foi a acusação dos fariseus e escribas de que Jesus recebia e comia com pecadores. Em Lucas 15, versículo 2, diz: E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ao que tudo indica, esse escárnio ocorreu exatamente no momento desses, enquanto o Salvador partilhava mesmo com aquelas pessoas rejeitadas pela sociedade judaica. Os judeus publicanos, que eram os cobradores de impostos para Roma, e pecadores. E dentro dessa categoria de pecadores entravam muitos tipos de pessoas, de prostitutas a um samaritano. Uma pessoa que fosse cega, aleijada, tivesse algum problema de saúde, era considerado um pecador, fora os que ocupavam funções que eram discriminadas pelos rabis. Então, Jesus conta essas histórias que formam essa parábola tão querida.
E as duas primeiras demonstram a maneira como Deus se interessa pelo pecador perdido. Como Deus o busca, com o mesmo zelo que um pastor procuraria por uma ovelha perdida, ou como uma mulher procuraria com intensidade uma moeda perdida do seu dote. Ambas as histórias demonstram o amor de Deus que Ele tem pelos pecadores perdidos e o valor único que o Senhor dá a cada vida. Elas falam da alegria nos céus, da festa que os anjos fazem quando um pecador se arrepende. Essas verdades, elas serão agora repetidas, confirmadas e ampliadas com a última das 3 ilustrações narradas pelo Senhor Jesus sobre bens perdidos que são encontrados. A história do pai e dos 2 filhos perdidos. Muitos consideram essa história esplêndida, como a melhor de todas as parábolas. Certamente ela está entre as mais queridas de todas elas. Alguns a chamam do evangelho dentro do evangelho. Você, se não conhece bem, vai se surpreender com quão linda realmente ela é. Veja, perder uma ovelha é algo sério. Porém, mais sério ainda era perder dinheiro. E o pior do que tudo era perder um filho. Uma ovelha é valiosa, o dinheiro é ainda muito mais valioso, mas o filho é o mais valioso de todos. Na parábola existe também uma progressão matemática à medida que as histórias vão se sucedendo. A ovelha perdida corresponde a 1%, era uma entre 100. A moeda perdida corresponde a 10%, era uma entre 10. E o filho perdido a 50%, 1 entre 2. Isso se nós desconsiderarmos, como eu pretendo mostrar na próxima aula, que os 2 filhos estavam perdidos. Todas essas histórias, elas destacam o mesmo ponto. Cada uma delas destaca o sentimento de perda, fala da alegria, da redescoberta e termina como uma cena de júbilo. É estranho, mas como às vezes a redescoberta, ela pode nos tocar mais profundamente do que a descoberta. Quando você reencontra um bem precioso, um anel que você tinha perdido, nós vemos histórias na TV de alguém que reencontrou 30 anos depois a aliança de casamento, aquilo passa a valer muito mais do que antes. A redescoberta tem essa característica. Eu quero compartilhar uma história com você, narrada por esse autor, ou esse escritor, Philip Yancey, no seu livro Maravilhosa Graça. Aliás, um livro que eu super indico. Amo, gosto muito realmente do que esse escritor diz lá. Então acompanhe comigo, é um pouco longa, mas você vai ser tocado por ela. Uma jovem fora criada em um pomar de cerejas, na parte superior de Traverse City, no Michigan. Seus pais, um tanto antiquados, costumavam reagir mal ao seu piercing no nariz, às músicas que ouvia e ao comprimento de suas saias. De vez em quando eles a repreendiam e ela fervia por dentro. "Odeio vocês!" gritou para o pai quando ele bateu a porta do quarto dela. Depois da noite, a jovem realizou um plano que vinha mentalmente ensaiando dezenas de vezes. Ela fugiu de casa. A jovem havia visitado Detroit apenas uma vez, em uma viagem de ônibus com os jovens da igreja para assistir ao jogo dos Tigers. Os jornais de Traverse City descreviam em chocantes detalhes as gangues, as drogas e a violência na cidade de Detroit. E ela concluiu que provavelmente seria o último lugar onde os seus pais a procurariam. Talvez na Califórnia ou na Flórida, mas não em Detroit. No segundo dia ali, ela conheceu um homem dirigindo o maior carro que já vira na vida. Ele lhe ofereceu carona, pagou um almoço e arranjou um lugar para ela ficar. O homem dele alguns comprimidos que a fizeram sentir-se melhor do que jamais se sentira. Ela se sentiu ótima e concluiu: seus pais não permitiam que ela se divertisse. A boa vida continuou durante 1 mês, 2 meses, 1 ano. O homem com o carrão, ela o chamava de chefe. Ensinou-lhe coisas que os homens gostam. E sendo menor de idade, os homens lhe pagavam mais. Ela morava em um apartamento pequeno e podia encomendar o que precisava. E ocasionalmente ela pensava em casa, mas a vida deles lhe parecia tão chata e provinciana que mal acreditava que fora criada ali. Ela se assustou ao ver sua foto na embalagem de leite com os dizeres: "Vocês viram esta criança? Agora, porém, com o cabelo tingido de loiro, com toda a maquiagem que usava, ninguém
a consideraria uma criança. Além do mais, a maioria dos seus amigos também fugira de casa e ninguém dava a língua nos dentes em Detroit. Depois de um ano, os primeiros sintomas incipientes da enfermidade apareceram e ela ficou surpresa com a crueldade do chefe. Hoje em dia a gente não pode facilitar. Ele rosna. E antes que a jovem percebesse, estava na rua sem um tostão. Ela ainda conseguia alguma coisa de noite, mas não lhe pagavam muito, e todo o dinheiro era usado para manter o vício. Quando chegou o inverno, ela se encontrava dormindo nas grades de metal do lado de fora de uma loja de departamentos. Dormir não é a palavra certa. Uma adolescente sozinha na noite em Detroit não pode nunca baixar a guarda. Estava com olheiras profundas, sua tosse piorava. Uma noite ela se encontrava acordada, atenta aos barulhos de passos. De repente, tudo ao seu redor pareceu diferente. Ela não se sentia mais como uma mulher no mundo. Sentia-se uma menininha, perdida em uma cidade fria e assustadora. Começou a soluçar. Seus bolsos estavam vazios, estava com fome, precisava de uma dose trêmula. Encolheu as pernas debaixo dos jornais que empilhara sobre o seu casaco. Alguma coisa acionou uma série de lembranças e uma imagem preenchia sua mente. O mês de maio em Traverse City, quando milhares de cerejeiras em flor, todas ao mesmo tempo, e ela viu seu cachorro correndo no meio das fileiras das árvores em flor, atrás de uma bola de tênis. Deus, por que eu fugi? Ela disse para si mesma, e uma dor traspassa seu coração. Meu cachorro em casa come melhor do que eu agora. A jovem estava soluçando e imediatamente ela percebeu que desejava voltar para casa mais do que qualquer outra coisa do mundo. 3 telefonemas, todos caindo na secretária eletrônica. Nas 2 primeiras vezes ela desligou sem deixar uma mensagem. Na terceira, porém, disse: papai, mamãe, sou eu. Estive pensando em voltar para casa. Estou pegando um ônibus, chegarei aí amanhã lá pela meia-noite. Se vocês não estiverem me esperando, bem, acho que ficarei no ônibus e irei para o Canadá. Foram 7 horas de ônibus entre Detroit e Traverse City, e durante aquele tempo ela percebia os erros no seu plano. E se os pais estivessem fora da cidade e nem tivessem ouvido a mensagem? Não deveria ter esperado outro dia para poder falar com eles? E mesmo que estivessem em casa, provavelmente já a consideravam morta há muito tempo. Devia ter-lhes dado um tempo para se recuperarem do choque. Seus pensamentos pulavam de lá para cá entre as preocupações e o discurso que estava preparando para o pai. Papai, sinto muito. Eu sei que estava errada, a culpa não foi sua, foi minha. Papai, você pode me perdoar? Ela repetiu as palavras muitas e muitas vezes com a garganta apertada enquanto as ensaiava. Nos últimos anos, não havia pedido perdão a ninguém. O ônibus estiveram andando com as luzes acesas desde Bay City. Floquinhos de neve batem no calçamento desgastado por milhares de pneus e o asfalto exala vapor. Ela havia esquecido como a noite é escura lá fora. Um cervo cruzou a estrada como uma flecha e o ônibus deu uma guinada. De vez em quando aparecia um outdoor ao lado da estrada, uma placa indicava quantos quilômetros faltava até Traverse City. Ó Deus! Quando o ônibus finalmente entrou na rodoviária, os freios cimbilando em protesto, o motorista anunciou no microfone: 15 minutos, pessoal, é tudo quanto vamos gastar aqui. 15 minutos para decidir a sua vida. Ela se examinou em um espelhinho, alisou o cabelo, limpou os dentes manchados de batom, olhou para as manchas nos pontas dos dedos do cigarro, imaginando se os pais iriam perceber se estivessem lá. A jovem entrou no saguão sem saber o que esperava. Nenhuma das milhares de cenas que passaram por sua cabeça a prepararam para aquilo que viu. Ali, naquele terminal de ônibus de paredes de concreto e cadeiras de plástico de Traverse City, em Michigan, estava um grupo de 40 parentes, irmãos e irmãs, tios e primos, uma avó e uma bisavó para recebê-lo. Todos eles estavam usando chapeuzinhos de festa e assoprando apitos. Na parede do terminal havia um cartaz dizendo: seja bem-vinda. Da multidão que a recepciona irrompe o papai. Ela olhou para ele através das lágrimas que brotavam dos seus olhos como mercúrio quente e começou o discurso memorizado. Papai,
sinto muito, eu sei. Ele a interrompeu. Quieta, filhinha. Não temos tempo para isso agora. Nada de pedido de desculpas. Você vai chegar atrasada na festa. Lá em casa, há um banquete esperando por você. Pela maravilhosa graça de Deus, nós somos presenteados às vezes com histórias como essa. De pessoas que um dia partiram de casa se achando, cheia de razão, mas que depois de quebrar a cara, caíram em si, se humilharam e retornaram para o lar, onde tiveram uma nova chance de começar. Talvez você tenha uma história dessa na sua família. Recentemente, uma irmã aqui da igreja, foi público, a irmã anuncia, né? Ela pediu ajuda na divulgação e oração, porque o seu sobrinho havia desaparecido. E eu imagino o desespero da família, principalmente dos pais. E graças a Deus o rapaz foi achado no dia seguinte. E se nós, que nem o conhecemos, ficamos felizes, imagina a família. Na minha família eu tenho uma história assim. Minha irmã caçula saiu de casa aos 18 anos para viver um romance. E deixou para trás a família, os pais, a igreja. Eu estava trabalhando, o telefone no escritório tocou e ela disse: Maninha, eu estou ligando para dizer tchau. Eu estou indo embora de casa. E eu perguntei assim, achando que era brincadeira, né? Para onde você está indo, gatinha? E ela respondeu: estou indo para o Mato Grosso. E pelo tom eu vi que não era brincadeira. Que palhaçada é essa, Débora? Que história é essa? Passa o telefone para o pai, eu disse. Quando o pai atendeu: pai, o senhor não vai fazer nada, vai permitir que ela vá embora assim? O que você quer que eu faça? Ele me perguntou. Mas eu só conseguimos pensar em coisas irracionais. Dar uns tapas nela, cortar as pernas, amarrar ela dentro de casa. Né? Acordamos e ela estava aqui com as malas, pronta para partir, ele me disse. E sabe, irmãos, de alguma forma, há 18 anos, nós esperamos que ela volte, especialmente que ela volte para o Pai Celestial. E essa experiência pessoal, essa história que eu acabei de ler, me faz pensar no impacto que essa história contada por Jesus teve nos seus ouvintes. E o quão plausível ela é, né? Principalmente se nós entendemos os pormenores que ela tem. Então deixa eu te contar essa história com as minhas palavras. Jesus contou a história de um homem rico que tinha 2 filhos. Os 2 trabalhavam com o pai na fazenda da família, mas o mais jovem deles se tornou impaciente, ele queria partir para longe da casa dos pais. Queria ser livre, ir a outras terras e viver outras coisas que lhe agradassem. Um dia, então, o mais jovem se aproximou do pai e disse: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. O pai deu ao filho, que era provavelmente seu, 1/3 da herança. O filho mais novo recebeu sua parte, ajuntou tudo que era seu, estava agora por conta própria, livre para ir. Pensava: eu tenho dinheiro, eu vou viajar. Irmãos, ele poderia ir para a Babilônia, ao leste, a Ásia Menor, ao norte, para a Grécia e a Itália, ao oeste, ou ao Egito e à África, ao sul. Ele tinha um mundo à sua disposição. Imagina, era o filho mais novo, caçulo, que mais precisava da tutela do pai, de sábios conselhos, ele não sabia nada da vida. Diversos fatores influenciaram profundamente no seu futuro. Seu idealismo juvenil, sua inexperiência, sua falta de discrição, sua saída da fazenda para a cidade, um monte de dinheiro à mão, tudo teve um papel importante. O fato é que sua intenção de viver por conta própria logo se frustrou. Ele foi cercado por falsos amigos, os princípios de vida e de conduta aprendidos em casa foram postos de lado e esquecidos. Ele foi descuidado e perdulário, passava os seus dias dissolutamente, mas ele teve que pagar um preço pela vida desregrada. E em relativamente pouco tempo, tudo chegou ao fim da linha. As notícias sobre a quebra da safra eram os principais comentários naquela terra. A inflação elevou os preços para os ares, os empregos eram raros, a economia indicava tempos difíceis tinham chegado, o jovem de vida devassa estava sem dinheiro e sem sequer um amigo que o ajudasse. E em terrível necessidade, percorreu as ruas, arredores da cidade, procurando serviço, mas tudo que ele pôde achar foi a tarefa humilde de cuidar ou de alimentar porcos. Ele tinha chegado à degradação mais profunda, porque desde a infância ele aprendera, como um judeu que era, que o porco é um animal imundo. Está lá em Levítico 11:7. Agora ele era empregado de um gentio. Ele estava desesperado. Seu empregador o fazia sentir que aqueles porcos tinham mais valor para ele que um simples empregado.
Sentia falta de amizade, de consideração, mas ninguém se importava com ele. E por causa da escassez de comida, sua alimentação diária não era suficiente para acalmar as suas dores de fome, a tal ponto que ele queria comer da comida dada aos porcos, as vagens da alfarrobeira. O desespero da fome o fez pensar em sua terra natal. Começou a pensar em sua casa. Devia voltar? Quando essa ideia lhe passou pela cabeça, primeiro ele a afastou. Os servos e os contratados dificilmente esconderiam seu escárnio. Seu irmão mais velho de modo algum receberia bem se ele voltasse para casa, para uma propriedade que ele não tinha mais direito. Seu pai veria seu segundo filho descalço, vestido como um pastor de porcos, voltando assim para casa, ele seria a figura abjeta de um mendigo. O filho começou a pensar em seu pai, como o tinha magoado. Como seu pai lhe havia dado a parte da herança que ele, um filho pródigo, tinha esbanjado. E ele começou a falar consigo mesmo: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Ele sabia que o amor de seu pai se estendia a todos aqueles que pertenciam ao amplo círculo da sua família. Sabia também que ele tinha desobedecido o mandamento: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20:12. Ele tinha pecado contra Deus. E ele caiu em si. O que foi que eu fiz? Ele estava pronto para confessar os seus pecados contra Deus e contra seu pai, e ele disse a si mesmo: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Ele sabia que tinha transgredido o mandamento de Deus e que, agindo assim, ele ofendera e magoara seu pai. Queria se corrigir, procuraria o pai e lhe diria: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. O pai olhava na direção de onde esperava que seu filho viesse. Quando o viu, seu coração se compadeceu dele. Deixando de lado a dignidade e o decoro, ele correu ao encontro dos filhos descalço e maltrapilho, abraçando e o beijou. O pai aceitou o filho como um membro da família, e antes que ele pudesse se atirar-se a seus pés para beijá-los como um escravo, ou antes que ele se ajoelhasse para beijar as suas mãos, abraçando-o, beijando, o deixou que soubesse que ele era considerado filho. Assim, não foi necessário que o jovem fizesse o discurso que já havia preparado para dizer que gostaria de ser empregado como um trabalhador na fazenda do seu pai. O pai o impediu, beijando-o e tratando-o como um filho. O filho confessou o seu pecado. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele falou a verdade. Já não era mais digno por causa do seu passado. Ele tinha perdido o direito legal à sua filiação, mas o pai o aceitou como filho, e isso pôs fim a qualquer ideia de trabalhar na fazenda como um contratado. Assim determinou o fazendeiro. O longo período de espera chegou ao fim. O pai tinha o seu filho de volta, portanto era hora de comemorar. O pai ordenou aos servos que lhe trouxessem as melhores roupas, que puseram-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, disse o pai. Comamos e regozijemos. Todos os membros da família e os servos foram chamados para a festa. Era hora de celebrar e ser feliz. Irmãos, essa história é linda demais. Se você é um crente em Cristo Jesus, você consegue se encontrar como um personagem nessa história. Certamente você consegue identificar características de um pai amoroso, que é o nosso bom Deus. Eu quero agora rapidamente examinar com você alguns detalhes dessa história, para que ela fique realmente gravada na nossa mente. Olha os versículos 11 e 12. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Depois de afirmar a presença de um pai com 2 filhos, a história começa com o primeiro dos 2 pedidos feitos pelo filho mais novo, sobre o qual essa parábola ela é construída. Dá-me. Pela lei judaica, após a morte do patriarca,
de uma família com apenas 2 filhos, caberia ao mais novo 1/3 de todos os seus bens. Isso você precisa estudar Deuteronômio, capítulo 21, o versículo 17, você vai deduzir isso. Mas um pedido desse, na cultura do Oriente Médio, na cultura judaica, ele é simplesmente inconcebível. É considerado como uma profunda brecha no relacionamento entre um pai e um filho. Este homem aí é Kenneth Bailey, autor do livro As Parábolas de Lucas, um clássico. Eu tenho esse livro há uns 20 anos. Ele era filho de missionários presbiterianos e ele trabalhou mais de 40 anos em comunidades agrícolas, no Egito, na Síria, no Iraque, no Líbano, onde a passagem do tempo, irmãos, não causou transformações culturais importantes. Então, lá nesses lugares, nessas comunidades, a cultura é como se fosse lá nos dias de Jesus. E ele conta que por várias vezes ele entrevistou tribos dessas regiões do Oriente Médio a respeito das implicações do pedido de herança por parte de um filho, estando o pai ainda vivo. E a conversa transcorre mais ou menos assim como está aí. Alguém já fez um pedido assim em sua aldeia? Nunca. Alguém poderia fazer um pedido assim? Impossível. Se alguém o fizesse, o que aconteceria? Seu pai bateria nele, sem dúvida. Por quê? Porque este pedido significa que ele quer que seu pai morra. Esse é o contexto do pedido. Irmãos, na hipótese mais favorável, o pedido devia ser visto como se ele estivesse pedindo um favor. E embora o pai pudesse dispor dos seus bens ainda em vida, com esse pedido, o filho está revelando possuir uma natureza insensível, um coração duro. Esse pedido significa que o fato de o pai estar vivo estava atrapalhando, impedindo de realizar seus planos. Irmãos, em determinadas aldeias poderia ser morto só pelo pedido. O pai não tinha que se sentir obrigado em atendê-lo. E os espectadores, os ouvintes, esperavam uma reação de indignação. Mas o pai repartiu os seus bens. Veja o versículo 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, ajuntando tudo o que era seu. Vendeu a parte que lhe coube para ter dinheiro vivo na mão e poder fazer o que bem entendesse. E apesar do pai lhe ter dado a parte da herança, ele não poderia vender, porque o pai tinha direito a viver do rendimento daquelas terras. Mas o rapaz vendeu tudo. Nada deixou ali que servisse de âncora para trazê-lo de volta no decorrer do tempo. Irmãos, esse comportamento era absolutamente escandaloso naquela época. Uma época em que a identidade do cidadão, o seu futuro, estava ligado à sua propriedade, especialmente à terra. E diz a Bíblia, partiu para uma terra distante. Muitos dos jovens ricos no tempo de Jesus, eles iam para Roma, para Antioquia, em busca de uma vida alegre da cidade. Isso aqui, irmãos, é um símbolo do mundo, cheio de pecados, longe de Deus. Esse versículo me faz pensar. Às vezes, quando a gente é jovem, talvez já passou pela sua cabeça, queria dar um tempo esse negócio de igreja, né? Não é que eu vou deixar de ser crente, só, sabe, que mal que tem eu ir num showzinho ali, ou ir num barzinho com meus amigos, sabe, eu quero só dar um tempinho, depois eu volto, quero só, ver se é isso mesmo. Saiba de uma coisa, nunca Satanás vai querer te levar aqui na esquina, ele quer te levar para longe, para muito distante, para muito longe do Pai. Não caia nessa besteira. E ele dissipou todos os seus bens vivendo dissolutamente. Com muitos recursos no começo, ele gastou irresponsavelmente, esbanjando. Tudo que o jovem satisfeito queria fazer era encher o seu estômago, viver para satisfazer os seus desejos carnais, sensuais. Mas do ponto de vista espiritual, esse tipo de desperdício representa a exata condição do pecador. Quantos, sem Deus, eles desperdiçam impensadamente os seus dotes, o seu físico, os seus talentos, as suas capacidades, em coisas sem o menor valor. Às vezes nós vemos alguém e falamos, nossa, como está desperdiçando a vida. Você olha, vê esses artistas que perecem tão cedo, cercados pela droga, pela fama, pelo dinheiro. Versículos 14 e 15. Depois de ter consumido tudo,
sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele se foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Começou a passar necessidade. Duas desgraças o feriram simultaneamente. Primeiro esgotaram seus recursos e sobreveio àquele país uma grande fome. A primeira era inteiramente responsabilidade sua. A fome não era culpa dele, mas aumentou as suas dificuldades. E ele começou a passar necessidades, ou em outra tradução, começou a ficar para trás. Perdeu tudo, dinheiro e supostos amigos. Irmãos, um judeu solitário, em um país estranho e distante, sem dinheiro e nem amigos, ele seria vulnerável durante uma fome de grande porte. E o texto parece notar esse fato, e ele adiciona um pronome enfático. O versículo 14 diz: ele começou a passar necessidade. Ele, mais do que os outros, começou a passar necessidade. E ele se agregou, então, a um dos cidadãos daquela terra. Ele literalmente grudou-se por causa do sustento. Deve ter implorado muito a um gentio, uma vaga no seu chiqueiro. Este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Reduzido à pobreza, ele foi forçado a procurar trabalho. Mas em tempos de fome, não era fácil achar uma vaga, e ele o achou no chiqueiro de porcos. Não poderia haver humilhação maior do que esta para um judeu. Os mesmos consideravam os porcos animais impuros. O judeu estava proibido de comer sua carne, de criar, mesmo de tocar. Um ditado rabínico diz: maldito o homem que cria porcos. Dá para você ter uma ideia da ojeriza que isso causava. Versículos 16 e 17. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Irmãos, a ideia é inaceitável até para os leitores de hoje. Para os fariseus e escribas que estavam entre os ouvintes, aquilo era horripilante, era de dar ânsia. Como ficam humilhados os homens, as mulheres, quando elas se identificam com esses apetites animalescos e se alimentam, irmãos, do lixo do mundo, como fazem os animais. Essa semana, eu fiquei assistindo ali da sacada do meu apartamento, um rapaz que deve ter uns 30 anos. E ele fez ali com uma lata de refrigerante, um cachimbo, uma pedra de crack, totalmente magro, aniquilado, alucinado, puxando aquilo como a sua vida toda estivesse naquela latinha. Um homem que um dia foi um bebê no colo de uma mãe, que talvez tivesse um pai, mas agora estava vivendo das alfarrobas do mundo. E o texto diz: então, caindo em si. Você acha que ele caiu em si por arrependimento? Não. Ele apenas reconheceu que a forma de vida que ele havia escolhido não estava dando certo. A desilusão veio entrando. O jovem caiu em si. A adversidade, mas tem um modo maravilhoso de levar os homens a enfrentar os fatos. Pensou em sua casa, com todo o seu conforto, com a sua despensa repleta, fartura desfrutada, não somente pelo seu pai e pelo seu irmão, mas também pelos trabalhadores de seu pai. A miséria mexeu com a razão, e um pecador está a meio caminho na estrada da salvação, quando ele volta a cair em si. E esse versículo me faz pensar que é muito importante nós criarmos no nosso lar um ambiente dentro de casa que marque positivamente as nossas lembranças. Ele se lembrou de casa, talvez do cheiro do pão assando no forno, do café fresquinho, do carinho do seu pai. Como seus filhos se lembram da casa do pai? Eles sentem saudades ou eles pensam: Deus me livre de voltar para casa? Versículos 18 e 19. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Não sou digno.
Presumir que ele pôde compensar seu pai com seu trabalho era um insulto. Então ele reconhece a sua indignidade. E agora a sua única reação apropriada é essa: reconhecer, eu sou indigno, eu não sou digno. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Em outra tradução diz, faz-me. A decisão do rapaz iludido e empobrecido de voltar para casa nos leva agora ao segundo e o último pedido dele: faz-me. Irmãos, esta petição indica uma completa mudança de atitude. Quando ele deixou o lar, lembra que eu falei o primeiro pedido? Dá-me. Ele partiu com uma exigência egoísta. Agora está voltando com uma humilde oração: faz-me. Tudo que ele ousava pedir era um emprego temporário. Ele ansiava pela reconciliação, sem esperar reintegração. Então ele se levantou e foi para casa. Agora, a história se volta para o pai. E da mesma forma como o comportamento do jovem já havia deixado os fariseus escandalizados, a reação do pai é um insulto à sua capacidade de entendimento de como esse filho deveria ser tratado. Olhe os versículos 20 e 21. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Seu pai o avistou. O pai alimentava esperanças de ver seu filho de volta ao lar. A Bíblia não fala, mas quanto tempo a saga do pródigo demorou. Mas eu fico imaginando quantas vezes esse pai se posicionou de algum lugar alto, esperando ver o filho retornando para casa, com o coração pronto para recebê-lo. E compadecido dele, cheio de compaixão, esse pai não demonstrou qualquer altivez, orgulho ferido, mas apenas piedade, amor e alegria, correndo. Os costumes sociais diziam que um homem idoso nunca deveria apressar o passo para ir ao encontro de uma pessoa, especialmente se essa pessoa tivesse ofendido. Mas esse pai entusiasmado, ele correu para encontrar-se com seu menino faminto, esfarrapado e com os pés doloridos. A imagem do pai correndo para o filho ilustra de forma absoluta a reação única que o nosso Deus Todo-Poderoso tem diante do pecador que se arrepende de suas faltas. O abraçou e o beijou. O texto original dá a entender que o cobriu de beijos, o que era descabido em face daquela grave ofensa. Abraçando, beijando, deixou que ele soubesse que era considerado filho. E ele não teve a chance nem sequer de concluir o pedido que havia ensaiado, porque o seu pai logo lhe concedeu todas as honras de um membro da família. Veja os versículos 22 a 24. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Trouxeram-lhe a melhor roupa, seus trapos foram retirados dele, e foi-lhe dado a melhor túnica, a túnica principal, era um sinal para respeitar o filho como pai. Mais do que isso, é um símbolo de vestes de justiça, que o pecador arrependido recebe de Deus. Fala-se da justificação. Lhe deu um anel, provavelmente um sinete, um símbolo da família, lhe dando autoridade para representar novamente o seu pai. Lhe trouxeram sandálias, os escravos andavam descalços. Ele era um filho, ele era livre. E um novilho cevado, uma festa. A principal ideia, mas se matar um animal tão grande, é ser capaz de convidar toda a comunidade. Ele ia dar uma festa de retorno para muitas pessoas, assim como o pastor tinha chamado os amigos e vizinhos para festejarem com ele por ter achado a ovelha perdida, e como a mulher celebrou a recuperação da moeda com as suas amigas e vizinhas, também esse pai é que ele ordenou que houvesse música e dança. Todos os membros da família e os servos foram chamados para a festa. Era hora de celebrar e ser feliz. Irmãos, essa festa
aponta para a alegria de um Deus perdoador por um homem perdoado e a alegria de um homem perdoado por um Deus perdoador. Eu não sei se já te contei, mas eu sou palestino, metade paulista, metade nordestino. E ainda me casei com uma maranhense. E quando eu fui conhecer o meu sogro no interior do Maranhão, ele tinha um porco cevado me esperando. Irmãos, eu nem sabia que um porco podia ficar tão grande, e juntou muita gente na festa de recepção. Agora você imagine o que esse pai fez para o seu filho. Irmãos, isso é completamente diferente da imagem que muitos fazem de Deus. Um Deus que é um pai que perdoa, mas isso depois de fazer o penitente se contercer todo. Tá? Aprendeu a lição? Espero que você tenha aprendido. Agora eu te perdoo. Nosso Deus não é assim. Esse filho estava morto e reviveu. Ele não tinha mais dado notícias. Talvez, irmãos, a morte física seria mais fácil de suportar. Nós conhecemos, por exemplo, a história daquele grupo Mães da Sé, mães que vivem em busca de filhos desaparecidos numa espécie de um luto inacabado. Para esse pai é como se o filho tivesse ressuscitado. Ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Irmãos, Jesus, raramente, ele chamava os seus ouvintes de pecadores. Ele os chamava de perdidos. Mateus 10, 6, 15, 24, 18, 11, João 17, 12. Perdidos. Multidões incontáveis ainda estão perdidas no pecado, mas o nosso Deus é o Deus dos perdidos, e Ele anseia pelo seu retorno. Eu vou encerrar essa aula aqui com a festa rolando. Nós vamos retornar na próxima semana, nesse ponto, para a última cena dessa história incrível. Mas para encerrar, você consegue enxergar aqui as semelhanças dessa parte da parábola com as histórias de domingo passado? Com que filho, ou melhor, com qual delas esse filho mais parece? Lembra-se da ovelha perdida? Ela perdeu-se no deserto, foi para longe do aprisco, longe do pastor, que foi à sua procura, que encontrou e ficou muito feliz. Trouxe-a de volta para o aprisco e chamou seus amigos para festejar com ele pela ovelha resgatada. A mesma tristeza da perda, a mesma alegria do reencontro, a festa de comemoração. Esta ovelha, assim como esse filho, representam um lado dos ouvintes de Jesus, os publicanos e os pecadores. E assim que ele toma consciência de que está perdido, que a ficha cai, ele se volta para o Pai, buscando o seu perdão e a reconciliação. Nessa parte da parábola que nós analisamos hoje, irmãos, Jesus fala de um pai publicamente se humilhando e correndo ao encontro do filho para abraçar aquele que desperdiçou uma parte da fortuna da família. Não há nenhum discurso solene do tipo, espero que você tenha aprendido a lição. Pelo contrário, Jesus fala da jovialidade do pai, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então acrescenta a frase animadora, e começaram a alegrar-se. O que impede o perdão não é a relutância de Deus. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. É a nossa relutância. Os braços de Deus estão sempre estendidos. Nós é que nos desviamos. Søren Kierkegaard, um filósofo, teólogo, poeta, crítico social dinamarquês, ele disse: quando se trata de um pecador, ele não fica simplesmente parado com os braços abertos e dizendo, venha cá. Não, ele fica ali à espera, como o pai do filho perdido esperou. Ou melhor, ele não fica parado esperando, sai procurando, como o pastor procurou a ovelha perdida, como a mulher procurou a moeda perdida. Ele vai, não, ele foi, infinitamente mais longe do que qualquer pastor ou qualquer mulher. Ele seguiu calmamente o longo e finito caminho de ser Deus para se tornar homem. E foi desse modo, foi procurar os pecadores. Se você se identificou hoje com esse filho perdido, está na hora de você cair em si, se arrepender dos seus pecados e correr
para os braços do Pai, que te espera com amor perdoador. Há uma festa dos anjos no céu para cada pecador arrependido. Por favor, leia novamente o capítulo 15 de Lucas durante essa semana. Olhe para a história da ovelha perdida, da dracma perdida, do pai e seus filhos. E no próximo domingo nós vamos encerrar o nosso estudo focando nesse filho mais velho. Preste bastante atenção nos versículos 25 a 32 e veja que semelhanças esse rapaz tem com a moeda perdida. Que Deus abençoe o seu domingo. Daqui a pouco nos vemos no culto. Tenha um excelente dia, é o que eu desejo a você. Grande abraço.